Marcos 15, 20 a 39. Vamos ler então a palavra do Senhor. Depois de zombarem dele, deste modo, despiram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe roupas. Então, o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. E obrigaram um homem que passavam por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão, de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si suas roupas, tirando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira quando o crucificaram. Acima dele estava a sua acusação por escrito: Rei dos Judeus. Também crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita, outro à esquerda. E cumpria-se a escritura que se diz: e foi contado com os transgressores. E os que passavam o insultavam, balançavam a cabeça e diziam: Ah, tu que destróis o santuário em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, zombando dele, diziam entre si: Salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E os que com ele foram crucificados também o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ao ouvirem isso, alguns que ali estavam disseram: Ele está chamando por Elias. Então um deles correu, ensopou uma esponja em vinagre e, pondo numa haste, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Então o céu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. E vendo-o expirar, assim o centurião que estava diante dele disse: É verdade, este homem era o Filho de Deus. E algumas mulheres também estavam ali. Oremos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Obrigada, Deus. É um privilégio. Fale conosco esta manhã. Exorta-nos, ensina-nos. Usa o Teu servo, Senhor. Fale conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Oramos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Uma vez, há muitos anos, era eu ainda bastante jovem, estava numa loja de instrumentos musicais e estava lá um dos mais caros pianos do mundo, um Steinway. Não sei se sabem o que é, mas para quem aprecia música e sabe minimamente o que é um Steinway, deve saber o que eu estou a falar. Eu tentei tocar numa tecla. O som era tão bonito que eu senti-me intimidado a tentar sequer tocar nele. Não me sentia digno nem capaz de tocar uma coisa tão bela. O sentimento que eu tenho é pior hoje, é mais aterrador. Sinto-me como um enorme elefante a tentar tocar um belo Steinway. Parece impossível. Então eu peço a Deus que realmente Deus tenha misericórdia, porque poucas passagens são tão densas em termos teológicos como realmente esta que nós vamos ver. Como o João disse, é verdade. Este é o clímax da história de toda a humanidade, de tudo o que está nas Escrituras. Eu peço a Deus misericórdia, porque me sinto como um que estava condenado a falar daquele que foi condenado no seu lugar para aqueles que também estavam para ser condenados por causa daquele que foi condenado no seu lugar. É muito difícil falar de algo assim.
Semana passada, alguém me fez uma boa pergunta. Se Jesus tudo sabia o que ia acontecer, porque é que Jesus disse na cruz, Deus meu, porque é que me abandonaste? Quando eu era jovem, lembro-me de ter feito uma vez essa pergunta parecida a essa e outra a seguir. Porque é que Jesus, sendo plenamente bom, foi abandonado por Deus, que era plenamente bom? Será que Jesus na cruz descobriu que afinal não era quem ele pensava que era? Para os leitores de Marcos, outra questão que se levantava era como é que alguém assim vai morrer da forma mais vil que havia naquele tempo? Mais cruel. E a explicação continua neste livro. Outros perguntariam, se Jesus já sofreu o nosso castigo na cruz, porque é que tantos depois dele também morreram de formas atrozes, parecidas, semelhantes? Afinal, que diferença foi? O que é que houve aqui de especial? Outros ainda poderiam perguntar porque é que a morte de apenas um homem justificou a tantos. E é isso que nós vamos ver. O Evangelho de Marcos inicia precisamente com o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, princípio do anúncio da boa notícia a respeito de Jesus, aquele que foi enviado por Deus, comissionado por Deus e que ao mesmo tempo era Filho de Deus. Nós vimos até ao capítulo 8 que ele era plenamente Deus e plenamente homem. E ao mesmo tempo vimos a contínua incredibilidade humana, tanto de líderes judaicos, família de Jesus, conterrâneos de Jesus, Nazaré, os próprios gentios gerazenos, os próprios 12, após verem tantos sinais, prodígios e maravilhas, e o tamanho da sua autoridade sobre demónios, ensino para chamar homens, sobre os elementos da natureza, sobre tudo, e ainda assim continuavam incrédulos. Foi o que nós vimos. A pergunta que não calou, como nós vimos, foi: quem é este a quem os demónios obedecem? Quem é este para falar desta maneira? Quem é este para perdoar pecados? Quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? E nós vimos que eles perceberam, ele é o Cristo. Daí do 8 ao 10 nós vimos 3 vezes ele repetir qual a missão dele. E é tudo o que está aqui a acontecer, e nós vimos isso a semana passada. Em muito pormenor. Talvez eu não tivesse feito a pergunta que eu fiz quando era jovem, se tivesse lido com atenção Marcos. Não está a acontecer nada que Jesus não tivesse previsto. Jesus não foi apanhado desprevenido. Ele sabia muito bem quem era e ao que vinha. E nós vemos isso no final do capítulo 10, em que ele diz: pois o próprio Filho do Homem, o título predileto de Jesus a respeito de si mesmo, mas ninguém o trata dessa maneira, apenas Jesus. Ele diz: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E não temos nem bem a noção do que aqui está. Eu passei a semana toda de volta destes textos, eu já os estudei muitas vezes, não pensem que não. Foi difícil, vou-vos dizer, continua a ser difícil. Os discípulos 3 vezes mostraram que não estavam a compreender o que Jesus estava a dizer, ao longo desses 3 capítulos que nós vimos. No 11 ele entra em Jerusalém aclamado como o rei esperado, mas ele não era o rei que eles pensavam. Eles pensavam que o ia libertar em termos políticos e militares, e ele queria libertar o seu povo do seu pecado. Ainda hoje as pessoas continuam atrás de Jesus por causa das coisas erradas. Santificação não é o que as pessoas querem naquele tempo e neste tempo. Começa no 14, Jesus começa a prever em mais detalhe o que vai acontecer. Um o ia trair, os 12 o iam abandonar. Pedro dizia: não, isso nunca vai acontecer. E ele disse: Pedro, tu vais me negar 3 vezes, e nós já vimos isso aconteceu. Mesmo Pedro sabendo o que ia acontecer, Pedro não conseguiu ter domínio nenhum sobre o que ia acontecer. E cumpre exatamente o que Jesus tinha predito que ia acontecer. Os 12 disseram: não, nunca te abandonaremos. Quando tu lês as passagens paralelas, tu vês que quando eles foram prender Jesus, não só Pedro, mas os 12 estavam até motivados para lutar com Jesus, da forma humana, como também nós vimos. Mas não era esse o plano de Jesus. Porque há uma coisa que fica clara quando tu começas a te afastar destas passagens e começas a olhar num conjunto delas todas. Jesus, novamente, eu volto a dizer, não foi apanhado desprevenido. Jesus estava a entregar-se de livre e espontânea vontade.
Ninguém podia conter Deus. Eu não sei se temos bem a noção disso. Eu várias vezes eu pensei, qualquer um de nós com o poder que Jesus tem e tinha, teria fulminado aquela gente toda, teria transformado-os em baratas e os tinha pisado a todos de uma só vez. Nós não temos a consciência do que ele passou, nem o tamanho do seu poder perante esta situação. De facto, tudo o que ele disse aconteceu. Tudo em pormenor. Novamente eu volto a dizer, Jesus não foi apanhado desprevenido. Os homens apenas estavam iludidos. Talvez fosse bom recordarmos, como dizem Colossenses 1, 15 a 16, a 17, referindo-se a Jesus. Esta é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, tudo é dele. Tudo foi criado por ele. Tudo subsiste por ele. É em relação a esta pessoa que é o Criador do universo inteiro, o sustentador de todas as coisas, o dono de tudo, que nós, os homens, estamos a tratar da forma que vemos nestas passagens. Duas condenações da humanidade em relação ao Senhor Jesus. Uma por judeus e outra por gentios. Judeus o condenam por ele ser, na verdade, quem ele diz ser. O Filho de Deus, igual a Deus, plenamente Deus. E ele é realmente Deus. E foi gozado pelos soldados do templo, com bufetadas e com os olhos tapados, a dizer: profetiza, adivinha quem te bateu. Ele sabia muito bem, porque ele conhecia os corações. Ele não precisava, ele de olhos vendados vê mais do que nós com 4.000 olhos abertos. Ou 5.000 ou infinitos olhos abertos. Na sua tolice, esta gente estava a dizer a verdade. Ele era mesmo o Cristo, o Filho bendito de Deus. E gozaram com ele, e vão ver, a gozação continuou. No meio do nosso escárnio e do nosso achismo de que nós dominamos alguma coisa, nós somos meros tolos, incapazes de entender quem temos à frente e gozamos com aquele que na verdade é quem diz ser. E era, e é. Perante Pilatos, novamente, Pilatos pergunta-lhe quem ele é. Porque lhe estavam a querer novamente tramar. Pilatos, não arranjando nada para o culpar, aceita. Algo que ele sabia que não era bem o que Jesus queria. Jesus não estava a querer ser um rei político, mas o vai condenar como sendo o rei dos judeus. Pilatos não sabia o que estava a fazer, mas de facto ele não só era rei dos judeus, como ele é rei de todos, até mesmo de Pilatos, e Pilatos não sabia disso. Novamente nós vemos, no final dessa mesma passagem que demos a semana passada, soldados a gozar com Jesus, vestindo-o de um manto, tratando como se fosse um rei, até mesmo com a sua comitiva, mas a gozar com ele como se ele fosse um rei, quando na verdade ele é de facto o rei. E na sua gozação, na sua tolice, eles estão a tratá-lo como ele realmente é, e como ele realmente seria digno, mas não daquela maneira, em tom de gozação, mas ele era realmente. Novamente, por detrás da nossa tolice e incapacidade humana está a soberania de Deus a agir completamente. Que até no meio de palavras tolas os homens disseram a verdade várias vezes. E não estavam a gozar com qualquer um, não estavam a cuspir qualquer um. Tu não aceitarias que fizessem isso contigo, com um filho teu, com um pai teu. Estamos a falar do Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, o sustentador de tudo. É este que está a ser tratado dessa maneira. O milagre aqui não é ele fazer alguma coisa, o milagre aqui é a capacidade dele não fazer absolutamente nada. E como foi profetizado dele, vai calado como uma ovelha para o matador, sem simplesmente se queixar. Após os dois julgamentos, são mencionadas duas pessoas. No primeiro, um discípulo de Jesus que não assumiu aquilo que foi o chamado. Se quiserem ser discípulos de Jesus, o que ele lhes tinha dito foi: nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. O Pedro não conseguiu e negou Jesus 3 vezes.
após o primeiro julgamento. Após o segundo julgamento, Marcos menciona um outro homem, um homem estranho. E curiosamente, novamente continuam a acontecer coisas estranhas. Um homem estranho nesta completa situação que talvez, provavelmente, ao mencionar os filhos dele, seriam conhecidos pelos leitores de Marcos. Um homem estranho vai fazer o papel que nenhum outro discípulo acabou por fazer e ajudou Jesus a transportar a sua cruz. Novamente, a soberania de Deus a agir por detrás de tudo o que aqui está a acontecer e o inesperado a acontecer constantemente. Volto a dizer, líderes judaicos e não judeus sentem que estão num controle e não se apercebem que estão a ser instrumentos na mão de Deus, que mesmo com toda a maldade humana consegue usar isso para a salvação do ser humano, conforme nós vemos em Atos 2:23. Tudo está a cumprir o desígnio de Deus. Em simultâneo, Deus não quer que nenhum justo padeça o que Jesus padeceu. Isso é o que está expresso. Mas nos seus decretos eternos, ele sabia que ia permitir que este justo padecesse para nos libertar a todos nós, como vamos ver mais adiante. Jesus não se defende em caso algum. É acusado de blasfémia por blasfemos, na verdade. Jesus poderia contra-argumentar como fez outras vezes, mas Jesus não o fez porque ele sabe ao que vai. Ele está-se a entregar e o faz por amor. Obediência ao Pai, por amor a nós, para cumprir a justiça que nós não podíamos cumprir por nós mesmos. O propósito dele está a ser cumprido. O verso 22 diz que levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de calveira. Já no verso 20 foi falado que eles estavam a transportar Jesus fora da cidade. Para fora, neste caso, mas referente a fora da cidade. Significando que ele estava a ser apartado do meio do povo de Deus. Imaginem, o próprio Filho de Deus excluído do meio do seu próprio povo, da cidade conhecida como a cidade do próprio Deus, Jerusalém. Num lugar de muita passagem. Estamos a falar da Páscoa. Israel, neste caso, desculpem, Jerusalém está cheio de peregrinos. Peregrinos que vêm de todas as partes do mundo. Alguns judeus, outros convertidos ao judaísmo. A cidade estava cheia. Todos iam celebrar a Páscoa e todos iam celebrar com o Cordeiro Pascal e tinham o Cordeiro de Deus à frente deles, o único que não tinha mácula alguma, e não estavam a perceber. Toda a multidão estava cega, ninguém estava a compreender o que estava a acontecer. Constantemente nós vimos ao longo de Marcos, constantemente nós vimos ao longo das Escrituras, nós estávamos completamente cegos, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, incapazes de nos chegar a Deus por nós mesmos, e continuamente isto se está a provar e a demonstrar. Não precisa apenas das passagens que afirmam isso. A própria história, nós ao lê-la com atenção, nós vemos que era a verdade e o que estava a acontecer. Mas é massivo também em afirmações dessa mesma cegueira, como já vimos outras vezes em Romanos 3. O primeiro cordeiro que foi sacrificado, os primeiros, durante a primeira Páscoa, acontece numa circunstância muito idêntica a esta. Aqui vai haver trevas e um cordeiro vai ser sacrificado, Jesus. Lá houve trevas na 9ª praga, na 10ª praga, os primogênitos dos filhos do Egito, todos morrem, com exceção dos filhos daqueles que confiaram em Deus, em Israel, e comeram do cordeiro pascal, o cordeiro sem pecado, e usaram do seu sangue nos umbrais das portas. E da mesma forma também todos aqueles que hoje creem no sangue de Jesus e são limpos por ele, assim também são salvos. Aqueles primeiros primogênitos foram salvos da morte física. Nós hoje somos salvos da morte eterna. Era apenas um prenúncio do verdadeiro Cordeiro Pascal que viria. Que não é apenas o Cordeiro Pascal, é muito mais do que isso. Cumpre muitas e muitas profecias. Levaria horas a explicar-vos aqui todas as profecias que estão a ser cumpridas nesta passagem. Talvez dias para explicar em pormenor. E ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Aqui é o cumprimento, de certa maneira, e mais à frente, no verso 36 do Salmo 69, 21. Por um alimento me deram fel, e na minha sede me deram vinagre. Alguns veem nisto uma forma de escarnecer de Jesus ou de aumentar o seu sofrimento. E se assim for, só uma lista dos escárnios que estavam a ter
ao Rei do Universo, ao Criador de todas as coisas, ao Sustentador de todas as coisas. Outros veem nisto uma forma de aliviar talvez a dor de Jesus, porque em Provérbios 31:6 fala em dar bebida forte aos que perecem, como uma forma de alívio. Mas em ambos os casos, pelo menos percebemos uma coisa: continuava a sofrer o escárnio. E se de facto traria algum alívio ou não, nós não sabemos. Supõe-se que sim, que eles acreditavam que sim. Há uma coisa que Jesus está aqui a demonstrar. Jesus não vai aliviar a sua carga em nada, nem mesmo com aquilo que supostamente iria trazer algum alívio ao seu sofrimento. Ele vai sofrer a completa pena, sem deixar passar um único bocado. Então o crucificaram e repartiram sobre si as suas roupas, tirando sortes sobre elas para ver o que calhava a cada um. Cumprimento do Salmo 22:18, que vamos ver à frente, já de seguida, em que diz: repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Cumprimentos após cumprimentos. Há muitos, eu não consigo os abordar todos como vão ver, mas mesmo assim vamos abordar os principais. E apenas menciona isto nestas passagens, reparem, 24 a 25 sobre a crucificação. Então o crucificaram e repartiram entre si as suas roupas, tirando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira quando o crucificaram. 2 vezes mencionam que o crucificaram. E é curioso que Marcos não disse pormenor absolutamente nenhum sobre a crucificação. E quando tu começas a notar os evangelhos, quase nenhum deles disse quase nada sobre a crucificação. Sabem, os primeiros leitores de Marcos não precisavam de saber da crucificação, porque, tal como eu vos disse, da mesma maneira que para nós hoje é banal ter uma cruz numa igreja, já não nos diz nada, não nos choca, mas chocaria se eu pusesse aqui uma cruz nazi. Naquele tempo, a cruz tinha um impacto igual ou pior a uma cruz nazi no tempo de hoje. Para terem noção do quão impactante era a cruz para eles. Nós estamos numa cultura ocidental muito distante do primeiro século, nós não fazemos a mínima ideia do que é que se trata esta mesma cruz. Mas, como eu já vos disse, era a mais vil forma de matar alguém naquele tempo. Alguns defensores dos animais nos dias de hoje se queixam por uma rã ser aberta, por exemplo, num laboratório ou numa aula, ou experiências, por exemplo, com hamsters ou com ratos de laboratório. Nenhum de nós suportaria ver um animal preso num bocado de madeira durante dias em sofrimento. Mas eu vou-vos dizer o que está a acontecer com Jesus. Às vezes temos mais sensibilidade com os animais do que com os próprios homens. Para aqueles que viram A Paixão de Cristo, Mel Gibson, eu vi quando saiu, já foi há muitos anos. Talvez te tenha parecido exagero. Se tu tivesses gasto as horas que eu gastei esta semana de volta desta passagem, eu vou-te dizer, não foi exagero nenhum. Talvez te dê um pequeno vislumbre daquilo que os leitores de Marcos iam perceber sem precisar de nenhuma explicação. Mas nós não temos a noção porque estamos distantes. Um doutor americano especialista em cirurgia, David Acuna, e depois eu posso passar o vídeo dele, dá-nos apenas algumas pequenas ideias do que Jesus passou. Eu só trouxe apenas um resumo, para vocês terem a consciência do que estava ali a passar. Diz que o chicote era constituído por peças de metal, osso e por vezes porcelana envoltas em couro. Rasgavam as costas, ombros e pernas da vítima. Pele, gordura, músculos e tendões eram arrancados. Constante eles iam fazendo aquilo e iam continuando a arrancar partes do corpo do Senhor Jesus. Rompiam imensos vasos sanguíneos e Jesus terá perdido imenso sangue nesse processo. As costas dele estavam num 8 e isso vai fazer muita diferença quando ele estiver na cruz. Porque cada vez que ele quiser inspirar e tiver que fazer força, as costas vão roçar na cruz. E nós não percebemos isso. Nós nunca vimos tal coisa. E não estamos a falar de um ser humano qualquer, não era apenas um ser humano bom. Era o pleno homem, pleno Deus. O nosso Criador, que só fez o bem o tempo todo. Há quem diga, se Deus existe, porque é que existe mal no mundo? O maior mal do mundo foi cometido aqui mesmo. E é porque Deus existe. E foi para o nosso bem. Olhando as passagens paralelas, porque a descrição aqui é mesmo muito curta,
A planta descrita com espinhos, seriam espinhos, não era como de uma roseira, eram de cerca de 2 a 5 centímetros, para terem uma noção. Diz este médico o couro cabeludo, cheio de vasos sanguíneos, ao ser espetado por apenas uma destas agulhas, poderia causar lesões que este médico já viu pessoas morrerem por apenas uma dessas lesões. Também é a quantidade de sangue que se perde. E este médico dizia, Jesus terá tido dezenas delas. Volto a repetir, este homem viu pessoas a morrerem com apenas uma das lesões parecidas com a que Jesus teve. E Jesus terá tido dezenas. Em relação à cruz, ele fala que supõe-se que mais ou menos seria uma barra horizontal de 50 quilos, que seria depois fixada à parte vertical. Pesava cerca de 50 quilos, difícil de se equilibrar se caísse. No processo terá-se magoado muitas vezes, aumentaria a quantidade de lesões, mas vão poder ouvir ele depois a falar sobre isso tudo com mais pormenor. Fala dos pregos a ser pregado mais ou menos nesta zona do pulso, que já é considerada mão, e que apanha um dos nervos que causa uma das dores mais lacinantes no ser humano. Ele foi pregado nas mãos e nos pés. Devido à posição em que ele estava, ele morreria por asfixia caso ele não fizesse força nas mãos e nos pés para conseguir respirar. E ele ficava entre uma de duas situações. Ou sofrer com a asfixia e todas as dores que ele tinha, ou fazer força, roçar as suas costas completamente dilaceradas naquele madeiro e ao mesmo tempo ter a dor de todos estes tendões e dos próprios pés. E eles ficavam assim horas e dias. Não era normal eles morrerem tão rápido. Pilatos, mais à frente, nós vemos nesta passagem, ficou surpreendido como é que Jesus morreu tão rápido. Tão rápido que, atenção, Jesus ainda teve assim várias horas. Diz que esta morte, como eu disse, levaria dias às vezes. É mencionado que os corpos já meio moribundos, cheios de feridas abertas, começavam a ser comidos por aves necrófagas que comem as pessoas ainda vivas, mas com feridas em putrefação. Era o que estava a acontecer com o Nosso Senhor. Os judeus sabem que o que aqui está a acontecer é das piores maldições que pode acontecer, aliás, a pior que pode acontecer a uma pessoa. Deuteronômio 21, 23 fala: o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. No direito penal judaico, era um enforcamento num poste. No entanto, eles viam a crucificação romana como algo muito equivalente. Na verdade, até pior, porque o enforcamento durava apenas uns instantes. A crucificação levava horas e até dias. Por isso, cumpria plenamente este propósito de ser maldito de Deus. E ele estava a ser maldito no nosso lugar. Verso 26. Acima dele estava a sua acusação, por escrito, o rei dos judeus. Pilatos, na verdade, estava a fazer pouco dos judeus. Estava a gozar com eles, como quer dizer, eu crucifiquei o vosso rei. Os judeus, por sua vez, não gostaram disso e até pediram que Pilatos antes escrevesse em cima: sou rei dos judeus, para que fosse Jesus gozado e não apenas Jesus e a nação. Mas Pilatos disse: o que escrevi. E manteve. Também crucificaram com ele 2 ladrões, verso 27, um à sua direita e outro à sua esquerda. 28. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado com os transgressores. Mais uma vez, um entre muitos cumprimentos. E hoje, em particular, já foi lido Isaías 53. Todo ele, quando tu lês, tu estás a ver Jesus a caminhar para a cruz e Jesus a sofrer na cruz. Mas no 12 diz o seguinte, 53, 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. E era o que aqui estava a acontecer. Foi tratado como um transgressor. Para que eu e tu não mais sejamos tratados como transgressores. Para que eu e tu hoje possamos ter acesso a Deus. Verso 29. E os que passavam o insultavam, balançavam a cabeça e diziam: tu que destróis o santuário em 3 dias e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes,
Como os escribas, zombando dele, diziam entre si: salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Deixa agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E os que com ele foram crucificados também o insultavam. Sabemos que pelo menos um destes depois converteu-se. É mencionado nos outros textos e é uma conversão bonita, mas fica para outro dia porque Marcos não o menciona. Na verdade, ele destrói o templo, ele referia-se ao templo do seu corpo. Vamos ver, foi ele que deu a sua própria vida, o corpo dele vai ser agora destruído. Ele morre e vai ressuscitar mesmo ao terceiro dia. O templo vai mesmo ser reedificado. Eles estavam a gozar com ele, destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, e vai mesmo acontecer. Até ao final da pregação hoje tu vais ver, pelo menos parte disso. O maior milagre aqui não é Jesus sair da cruz, porque eles pensaram, então mostra aí um sinal de seres quem dizes ser. Sai da cruz se és quem dizes ser. Mal eles entenderam que, na verdade, o maior milagre não era Jesus sair da cruz. O maior milagre era ele continuar a permanecer na cruz, porque nenhum de nós, com o poder dele, permaneceria na cruz. Nenhum de nós aguenta nem sequer as nossas pequenas cruzinhas do dia a dia. E já nos queixamos e já nos... Eu falo por mim, não temos paciência nenhuma, sentimos-nos indignados. Pediam um milagre que, na verdade, se Jesus cumprisse o milagre que eles pediam e saísse da cruz, tolamente pediam aquilo que lhes evitaria de serem salvos, neste caso. Ou deixariam de ser salvos se Jesus tivesse feito isso. Falam para ele, salvou os outros, então porque é que não se salva a si mesmo? Precisamente, é por isso. Ele não se pode salvar a si mesmo para salvar os outros, porque ele estava a entregar-se a si mesmo. E eles não entendiam isso novamente. A humanidade cega, judeus e não judeus, olharam uma situação e não estavam a compreender o que estava a passar. Os líderes religiosos lhe chamam o Rei de Israel e não o Rei dos judeus, como lá estava em cima. E isso foi propositado. Porque o Rei de Israel, na boca de um judeu, significava Deus. Na boca do Reino do Norte, referia-se aos reis do Norte. Mas judeus nunca se referiam aos reis de Judá como o Rei dos judeus. O Rei dos judeus era mencionado pelo povo do Sul, neste caso os judeus, em Sofonias 3,15, Isaías 44,6, como o Rei de Israel. Eles estão a gozar com Jesus, dizendo, então se és mesmo Deus, sai daí. E na sua gozação eles estão a falar a maior das verdades. Ele é mesmo Deus. Mas porque Ele é Deus e está a dar a sua vida por nós, é que Ele não pode mesmo sair dali. Eles o desafiaram. Mas Ele cumpre aquilo que era o propósito dele por amor de mim e de ti. Verso 33. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Trevas nós vemos várias vezes no Antigo Testamento como sinal de julgamento. Recorda a penúltima praga do Egito em Êxodo 10, como eu disse. Antes mesmo da última Páscoa ser instituída, onde iam ser salvos os primogénitos da morte. Por causa de eles confiarem em Deus e sacrificarem o cordeiro sem defeito, neste caso o cordeiro pascal, e usassem o seu sangue para espargir nas portas. E, na verdade, é o que aqui vai acontecer de outra maneira. Como eu disse, aquele livrou apenas os primogénitos, este livra todos aqueles que ele escolheu. Não apenas da morte física, mas para toda a eternidade. E chegamos ao clímax, não só desta passagem, mas eu diria de toda a humanidade, da história da humanidade, um momento mais complexo e difícil de entender. E mesmo com todo o meu estudo, eu continuo a ter dificuldades. Um momento mais horrível e mais belo que aconteceu na cruz. Quando tu vês o trabalho de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, tu vês apenas o sofrimento físico, tu não vês o maior dos sofrimentos que aconteceu na cruz, que é o que vai se passar aqui. Todos os outros sofrimentos, outros homens antes de Jesus e depois de Jesus sofreram idênticos. Não houve nada de novo. A principal diferença entre o sofrimento físico de Jesus e de todos os outros é que todos nós, de acordo com a lei de Deus, merecíamos realmente ser mortos por causa do nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. Na verdade, qualquer outro que morresse dessa mesma forma, qualquer um de nós que passasse por isso, seria completamente justo, qualquer sofrimento. Mas não para ele. A principal diferença é que nele se cumpre a maior injustiça de todos os tempos, porque não havia culpa nele alguma.
Então, em termos físicos, o que ele carrega é a maior injustiça de todos os tempos. E o pior que acontece aqui é Deus deixou. Como é que Deus, sendo bom, deixa a questão que eu tinha feito? O único ser humano bom à face da terra padecer o maior castigo que existia naquele tempo, o maior sofrimento, a maior ignomínia, a maior difamação. Como, então? E à hora nona, Jesus clamou em alta voz e aqui usou a sua língua materna. Parece como alguém, quando está em grande aflição, usa a sua própria língua a pedir socorro. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Deus meu, por que é que me abandonaste? E vou responder às questões do início. Jesus, na verdade, está a citar o Salmo 22, como vamos ver. Na verdade, Jesus foi o único verdadeiramente desamparado que não merecia esse mesmo desamparo. Este momento que eu não entendia porque é que Deus, sendo bom, desamparava o seu próprio filho, que era plenamente bom, está explicado pelo facto de que eu e tu, como pecadores, merecíamos ser abandonados de Deus. Merecíamos que, se neste momento algum de nós orássemos a Deus, Deus não escutasse as nossas orações. E o único que merecia ser escutado, na verdade, não vai ser escutado. E foi completamente abandonado. Na verdade, o que aqui acontece é de uma complexidade imensa e difícil de compreender. Porque não só apenas o Filho está a sofrer, como toda a Trindade está a sofrer, o Espírito Santo e o Pai. Há um abandono da parte de Deus em relação ao Filho de uma forma inexplicável, em que nós tentamos compreender e é difícil. Diz Donald Wagner, um dos teólogos norte-americanos, este é um dos mais impenetráveis mistérios de toda a narrativa do Evangelho. John MacArthur, um dos grandes pregadores da atualidade, dizia: Lutero retirou-se para refletir sobre esta passagem por um longo tempo, para tentar entendê-la, mas ao final sentiu-se ainda mais confuso. Dan Carson tenta explicar como é que se houve esta separação entre Deus Pai e Deus Filho em termos ontológicos, como é que isso acontece, e Carson simplesmente diz: o texto não responde. Eu não sei, queridos, como é que Deus Filho e Deus Pai e Deus Espírito, que por toda a eternidade viveram em plena comunhão, neste momento continuam a ser plenamente Deus e ao mesmo tempo que Ele era também plenamente homem, sofre o abandono do próprio Pai. Há de ser uma dor que nós não temos a noção e com uma dimensão eterna. O Salmo 22 era um salmo cantado por pessoas severamente doentes e ameaçadas à morte. E Jesus era o único que podia proferir este salmo verdadeiramente em algumas das suas particularidades. Poderão ver Salmo 22, 1. Eu vou ler para vós. Deus meu, por que é que me desamparaste? Porque se acham longe de mim salvação, as palavras do meu bramido. Na verdade, outras vezes Jesus disse certas palavras e disse: eu digo estas coisas para que aqueles que estão à volta compreendam que o próprio Deus está a responder. E neste caso é a mesma coisa, para que nós percebamos o que é que está ali a acontecer com ele. Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. Porquê é que ele livrou os pais deles? Por causa disto que está a acontecer na cruz. Porquê é que houve santos no Antigo Testamento? Porquê é que houve salvos no Antigo Testamento? Por causa do que ia acontecer precisamente em Cristo. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem. Ó pobre dos homens e desprezado do povo. Olhem o cumprimento deste salmo plenamente em Jesus. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o Ele. Salve-o, pois nele tem o prazer. A gozação precisamente que está a acontecer aqui com Jesus. Contudo, tu és capaz de me fazer nascer
e me preservaste. Estando eu ainda no seio de minha mãe, a ti me entreguei desde o meu nascimento. Dentro do ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a sua boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjunturaram. Meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Olhem novamente o cumprimento que está a acontecer agora. 15. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Despassaram-me as mãos e os pés. Olhem uma descrição da crucificação, muitos anos de facto haver crucificação desta forma no meio de Israel. Despassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão a olhar e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre as minha túnica deitam sortes. Exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus. Muitos puderam cantar este salmo no meio do seu sofrimento, mas nenhum deles passou verdadeiramente por tudo isto. Apenas Jesus, para que eles não tivessem que passar por tudo isto. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. E, na verdade, não livrou, ele vai mesmo morrer. Para que pudéssemos livrar a nós, os que clamamos pelo nome do Senhor e então somos salvos. 21. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Do aflito, mas não de Jesus. De todos os outros, mas não de Jesus. O único que realmente foi o aflito, que pediu socorro e não teve socorro. Para que tu hoje e eu possamos clamar por socorro e ter. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se-ão, louvarão o Senhor os que o buscam. Vivam para sempre o vosso coração. 27. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Salmo 22, meus caros, está a demonstrar o abandono que Jesus estava a sofrer em nosso lugar, não só dos judeus, mas de todas as nações. E a profecia dada, precisamente, a promessa dada a Abraão, em que nele todas as famílias da terra seriam benditas, está-se a cumprir no Senhor Jesus. E este, meu Deus, porque é que me abandonaste? Reflete o abandono que ele está a sofrer, mas reflete muito mais do que isso. Tudo o que está a acontecer em Jesus na cruz e, ao mesmo tempo, a obra de Cristo que chega a nós hoje, Seixal. Somos nós que aqui é descrito nesta passagem. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra, ou neste caso, Seixal, Portugal. Perante ele se prostrarão todas as famílias da terra, a minha família e as vossas. Pois o Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentes da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir a anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer contarão que foi ele que o fez. E estamos nós hoje aqui a contar. Depois nós tínhamos Isaías 53, nós já vimos, e graças a Deus o João já o fez, em que nos ajuda a entender um pouco o que está aqui a acontecer neste momento da cruz. Quando tu vais a Isaías 53, verso 10, diz o seguinte: Todavia ao Senhor agradou moê-lo como duas mós, estou eu agora a explicar, fazendo-o enfermar quando der a sua vida pela oferta do pecado. O próprio Deus a esmagar o seu próprio filho. E tu ficas sem entender isto, a menos que tu vás, recusa uns centenas de anos atrás, antes desta profecia, quando Deus pede a Abraão para sacrificar o seu próprio filho.
O seu próprio filho a carregar com um madeiro, ou a madeira na qual ele iria ser sacrificado a Deus. O próprio filho a perguntar ao pai, onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E o pai diz, Deus o proverá. Abraão sabe que vai ter que matar o seu próprio filho. O único filho que Abraão tinha, o filho da promessa, o qual ele esperou anos à espera desse único filho que ele tinha, o filho amado e que Deus lhe pediu. Muito parecido com Jesus a subir ao Gólgota, a carregar o seu próprio madeiro. Assim este menino estava a carregar a madeira sobre a qual ele iria ser crucificado e a perguntar ao pai, pai, onde está o cordeiro? E este pai sabia que o cordeiro era ele. E no momento de maior dor em que o próprio pai está para sacrificar o próprio filho para obedecer a Deus, o único filho, o seu filho amado, Deus fala dos céus e impede que tal aconteça. Porque Deus não se agrada de sacrifícios humanos, nós, meros homens. O próprio Deus ia entregar o seu próprio filho e o ia esmagar naquela cruz. E é isso que Jesus está aqui a falar. Quando Jesus no Getsemane dizia, Pai, se possível, passa de mim este cálice, refere-se ao cálice que outras vezes no Antigo e depois Testamento, e depois em Apocalipse refere ao cálice da ira de Deus. Jesus sabia que por causa do preço do pecado da humanidade não só ia sofrer fisicamente as maiores torturas e injustas que alguma vez alguém sofreu, sendo ele Deus, não sendo digno de tal coisa, mas ele ia sofrer a ira de Deus revoltado contra o pecado da humanidade e exercida a justiça no próprio Jesus. O próprio Pai, naquele momento, moeu o próprio Filho na cruz. Aquilo que Deus não permitiu que Abraão fizesse com o próprio Filho, aquilo que nem eu, nem tu, nunca íamos ser capazes por nós fazer, nem de sofrer no lugar dele, nem de matar um filho. Pelos próprios inimigos que estão a gozar dele, que estão a desprezar o próprio Deus. Mas é isso que aqui está a acontecer, irmãos. Paulo, em Coríntios 5:21, disse, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, por causa de mim e de ti. Em Gálatas 3:13 também disse, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. E tudo isto acontece para a propiciação dos nossos pecados, e vou explicar. Como diz em 1 João 2:2 e depois em Romanos 3:25, em que diz, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, referindo-se a Cristo, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os nossos pecados anteriormente cometidos. Por outras palavras, Deus não fulminou toda a humanidade durante centenas e milhares de anos, e mesmo neste mesmo momento em que estão a cometer o maior crime de todos os tempos contra o próprio Deus, porque Jesus estava a ser o sacrifício para a expiação dos nossos pecados, para que nós fôssemos, por um lado, perdoados. Aliás, a sua vida e a sua morte foi feita precisamente no nosso lugar, cumprindo aquilo que nós não cumprimos, pagando o preço que nós não pagamos. E ao mesmo tempo tornando-nos favoráveis perante Deus. Nós éramos desagradáveis perante Deus. Esta ideia que tanto se difunde lá fora, vocês são bonitos, são belos, são maravilhosos, está muito diferente daquilo que as Escrituras falam sobre nós. Nós fomos tornados agradáveis no amado em Cristo Jesus. Nós não éramos. É isso que é propiciação, é ser tornado favorável perante Deus. Foi este sacrifício que aqui aconteceu que nos permite, novamente, eu volto a dizer, nos permite, nós podemos fazer algo que, infelizmente, nós ignoramos tanto nas nossas igrejas. Orar. Porquê que eu batalho tanto nesse ponto? Se Jesus não tivesse feito o que fez, nós nem sequer poderíamos orar. E vamos terminar então a nossa passagem. Ao ouvirem isso, ele ter dito Eli lama sabachthani, alguns que ali estavam disseram, ele está chamando por Elias. Então um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre e pondo-a numa haste, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Novamente continuavam a gozar com Jesus. Na verdade, eles confundiram a palavra Eli lama sabachthani como Jesus estando a chamar por Elias.
Elias era uma espécie de santo padroeiro na perspectiva deles. Havia algumas ideias místicas em que viria salvar os aflitos. E na concepção deles, em meio de gozo, disseram, olha, vamos tentar prolongar um pouco mais a vida dele. Talvez dê tempo de ver se então Elias vem mesmo manifestar que de facto ele é quem diz ser. Mas não era esse o propósito dele. E aqui se cumpre, como eu vos disse, novamente, o Salmo 69, 21, que já vimos atrás. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram vinagre. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. E na verdade morre aqui. Como eu vos disse, e vocês veem depois no 44, Pilatos admira-se, ninguém morre tão cedo. Porquê é que Jesus morreu após 6 horas de sofrimento? Jesus já tinha dito em João 10, 17 a 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Jesus está a entregar a sua vida. Judeus e romanos não teriam capacidade alguma de sequer o matar se ele próprio não deixasse. Ele é o mesmo que caminhou sobre as águas, é preciso lembrar disso. O que é que Jesus disse neste último brado? Eu vos vou ler na passagem paralelas em Lucas 46. Tu podias perguntar, mas o que é que ele disse deste grito? Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Novamente, se há coisa que tu tens que perceber nestas passagens todas, o meu e o teu Jesus se entregou de livre e espontânea vontade por amor a mim e a ti, para cumprir a justiça que eu e tu nunca vamos conseguir cumprir. E vendo-o expirar assim, verso 39, o centurião que estava diante dele disse, é verdade, este homem era o Filho de Deus. Ou como diz a passagem paralela em 23, Lucas 23, 46 a 47. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus. Verdadeiramente este homem era justo. Em Mateus 27, 51 a 54, diz que o centurião e os que estavam com ele deram-se conta dos acontecimentos que estavam a ocorrer. Trevas, rasgar do véu, a terra tremeu, as rochas partiram-se e os sepulcros abriram-se. E os santos ressuscitaram. Eu, por acaso, até tinha saltado a parte do véu, desculpem, que era o 38. Então o véu do santuário se rasgou em 2. Na verdade, era o véu que separava o lugar santíssimo, o lugar onde, uma vez por ano, o sacerdote se aproximava do lugar santíssimo para ouvir Deus. Se o sacerdote entrasse em pecado, tinha que ser puxado com uma corda. Ninguém podia lá entrar porque senão morriam. E o véu foi rasgado de alto para baixo, significando acabou esta era de judaísmo religioso, frio, que não trouxe vida a ninguém. Julgamento sobre o próprio tempo e de alto a baixo, demonstrando o poder de Deus, porque era um véu, não era apenas um véu, nós pensamos um véu como nos dias de hoje, era uma cortina muito grossa, muito grande, nenhum ser humano consegue rasgar uma coisa daquelas, muito menos de cima a baixo, sozinho. Mas como eu estava a dizer, eles viram tudo isto a acontecer, e os que estavam com ele, trevas, o rasgar do véu, a terra a tremer, as rochas partirem-se, os sepulcros a abrirem, e os santos a ressuscitarem, todas essas descrições. Não sei o que é que passou na cabeça daquele centurião, um homem que deve ter visto muita morte, mas provavelmente nunca viu nada assim. Bem, neste contexto em que líderes judaicos e o próprio Pilatos disseram a verdade sem o saber, que na verdade ele era o Filho de Deus e ao mesmo tempo o Rei dos Judeus, em que soldados de ambos os lados gozaram com ele sem perceber que na verdade estavam a falar a verdade, em que até mesmo um discípulo que não era discípulo de Jesus, na verdade um homem que nem sequer era discípulo de Jesus, vai tomar o papel de um discípulo de Jesus, neste caso Simão. Em que nós vemos tanta coisa a acontecer que no meio de todo este escárnio eles estavam a fazer coisas que nem eles próprios compreendiam, e era verdade. Neste contexto, eu não sei se o centurião compreendia bem o que é que estava a acontecer. As únicas vezes que antes declararam Jesus como Filho de Deus foi Marcos no início do seu Evangelho. Foi o próprio Deus a referir-se ao seu Filho depois do batismo. Este é o meu Filho amado em quem me compraze. Foi na Transfiguração em que novamente ele disse, na primeira disse, tu és o meu Filho amado em quem me compraze, e depois na Transfiguração, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E sabem, Deus está a falar de uma forma muito estranha e engraçada
nestas últimas passagens. Porque esta gente, na sua tolice, está a falar a verdade. E este centurião, eu não faço a mínima ideia se converteu ou não. Há quem diga que historicamente que sim. Pode, mas pode estar tão cego como todos os outros e acabou por dizer uma grande verdade sem eu saber. Não sei. Mas claramente há um milagre sobrenatural de Deus, porque nenhum centurião romano poderia chegar a esta conclusão por si mesmo, não tendo, obviamente, sendo que todos os outros não conseguiram, nem discípulos, nem família, nem conterrâneos, nem líderes judaicos, ninguém conseguiu fazer tal afirmação. Algo de sobrenatural aconteceu. Gostava então que nós refletíssemos sobre tudo o que vimos. Nada do que aconteceu foi surpresa para Jesus. Ele profetizou tudo com bastante clareza e cumpriu tudo o que tinha sido profetizado a respeito dele e que ele falou. Nós vimos que ele entrega a sua vida em obediência ao Pai por amor a mim e a ti para cumprir justiça e nos salvar. A todos aqueles que creem no seu nome, conforme diz João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E hoje há espaço para salvação. Assim tu faças o mesmo, assim tu confessas o nome do Senhor. O teólogo norte-americano que eu citei a semana passada, que foi missionário 40 anos no Brasil, afirmou o seguinte: toma atenção, é tu que me escutas aqui e que me escutam em casa. Afirmar que Jesus foi crucificado não requer fé. Eu diria, afirmar muita coisa sobre Jesus não requer fé. Estou eu agora a dizer. Essa é uma simples afirmação de um facto histórico. Mas dizer que Jesus morreu pelos meus pecados é uma confissão de fé em Jesus como o Filho de Deus que deu a sua vida em resgate e assim permite aos homens e mulheres se chegarem a Deus. A pergunta é, faço-vos eu agora para pensarmos: vais tu continuar a zombar de Jesus, considerando apenas que foi apenas um bom homem que morreu sem culpa numa cruz, tolamente? Ou vais tu afirmar como centurião, de uma forma sobrenatural que talvez nem tu próprio compreendas, ele verdadeiramente era o Filho de Deus? E colocas a tua fé nele e o louvas. Esta semana ouvi a Jordan Peterson, um dos maiores pensadores da nossa atualidade, a falar sobre Jesus, e ele, a certa altura, emociona-se de tal maneira a falar de Jesus que a voz dele fica mais aguda, ele nem consegue quase falar, os olhos ficam cheios de lágrimas. É difícil de explicar e a hora está avançada, eu não vou explicar tudo o que ele disse. Mas ele tem constatações sobre Jesus muito interessantes nesse bocado. E uma das coisas que ele me disse e que me impactou e que deveriam vocês também pensar é: eu não compreendo bem esta minha crença em Jesus. Mas assusta-lhe, dizia ele, eu não estou a usar as palavras exatas provavelmente, mas assusta-lhe a implicação de crer de facto em quem ele realmente é. Volto a dizer, crer em Jesus histórico é apenas a constatação de um facto. Crês tu de facto quem ele é? Vai para casa a pensar nas implicações que isso poderia ter nas nossas vidas. Deveria de ter. A principal delas, o responder ao chamado de Jesus em João 8. Aquele que quiser seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E depois mais à frente fala daqueles que poderiam perder a sua vida por amor a Ele e ao Evangelho. Estamos nós dispostos a isso? Ou continuamos envergonhados? Porque Ele depois fala também disso. Aqueles que nesta presente geração adúltera e pecadora se envergonharem de mim, eu me envergonharei deles quando vier na glória do meu Pai. Há motivos para ter vergonha de quem tudo fez por nós? Eu vou-vos dizer não. Se nós temos vergonha dele, vou-vos dizer, continuamos a zombar dele e nem nos apercebemos. É uma forma de zombação diferente. É esperar que nós falemos a toda a gente quem ele realmente é. É o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Não somos dignos de sequer escutá-la, de sequer proferi-la. É tão difícil, Senhor, abordar passagens tão densas, tão profundas. Olhar um amor que nós não compreendemos, uma compaixão que nós não compreendemos, uma mansidão que nós não compreendemos.
Pai, torna-nos mais parecidos com o Senhor Jesus. Abre os nossos entendimentos. Salva aqueles entre nós que ainda não são salvos e aqueles que já o são. Abre o nosso entendimento para vermos quão precioso é Jesus. Ajuda-nos a tomar a dimensão nesta Páscoa, da dimensão do que tu fizeste naquela sexta-feira e em toda a tua vida. Realiza o mesmo milagre em nós que realizaste no centurião, nós te pedimos, Senhor. Dá-nos ousadia como pediram os irmãos em Atos para falar de ti àqueles que ainda não te conhecem. Não deixes que o inimigo roube dos nossos corações esta mesma semente, esta mesma palavra que hoje está a ser trazida aos nossos corações. Mas continua, Senhor, a trazer salvação e santificação às nossas vidas por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Temos terminado o nosso culto. Deus os abençoe e uma boa semana.